3 histórias que te farão acreditar em um universo paralelo. Olá, eu sou o Matheus e no vídeo de hoje você vai conhecer alguns relatos de pessoas que foram sem querer para outra dimensão e conseguiram sobreviver. Crianças de pele verde, aparição de um castelo luxuoso no meio da floresta e até mesmo uma possível ida para Sete Allen. Isso e muito mais você vai conferir comigo, então deixa logo seu like e vem comigo para mais um vídeo. A história que você vai ouvir agora aconteceu no século XII e é baseada em relatos de diversos moradores que, inclusive, foram registrados por historiadores na época. No vilarejo de Woolpit, localizado na Inglaterra, 2 crianças foram encontradas perto de um dos fossos onde os moradores faziam as colheitas. Era um menino e uma menina, que não sabiam falar inglês e se comunicavam em um idioma desconhecido. O que deixa tudo mais estranho é o tom de pele das crianças. Não eram negras e nem brancas, e sim verdes. Apesar da aparência, as crianças foram cuidadas por um dos habitantes do vilarejo. No começo, não gostavam de comer nenhum tipo de comida, apenas feijão. Conforme o tempo foi passando, as crianças foram se acostumando com os alimentos e perdendo o tom verde em suas peles. Porém, o menino chegou a adoecer e veio a óbito. O tempo foi se passando e a menina foi crescendo. Aprendeu a falar inglês e logo explicou de onde que ela veio. Ela revelou que eles não eram da Terra e realmente não sabe como vieram parar naquele vilarejo. Sua terra natal era um mundo sem a luz do sol, com pouca luminosidade, e todos os habitantes possuem o tom de pele verde. Até hoje essa história ainda repercute. Existem especulações de que são pessoas que vieram do centro da Terra, mas ainda não há uma resposta oficial sobre a origem delas, permanecendo um mistério que dura até os dias de hoje. O relato que você vai conhecer veio do fórum Reddit, onde existem muitos casos misteriosos que já aconteceram naquele site. A história começa com um usuário perguntando no fórum se ele entrou em uma dimensão paralela. Ele conta que ele e seus primos, quando tinham por volta de 5 a 7 anos de idade, estavam brincando próximo da porta da casa de um deles, até que 2 jovens apareceram e convidaram eles para visitar um lugar diferente. Os jovens pareciam adolescentes, por volta de 16 anos. O usuário confessou que no começo tinha ficado com medo, mas seus outros primos estavam tão empolgados para ir que ele decidiu aceitar o convite. Para chegar nesse lugar misterioso, as crianças passaram ao todo uns 20 minutos caminhando por dentro da floresta. Mas gravem bem esse detalhe, 20 minutos caminhando. O caminho para chegar lá era realmente muito longo e cansativo, mas assim que chegaram, todas as crianças não acreditaram no que viram. Era como se a pessoa mais rica do universo decidisse morar naquele lugar. Havia um castelo enorme no meio da floresta, como aqueles que vemos em filmes da Disney. Só que esse castelo era muito mais bonito e luxuoso. O usuário relata que nunca chegou a ver uma coisa dessas na vida. Além de ser gigante, o castelo parecia brilhar de tantos cristais que haviam em suas paredes. A felicidade das crianças ao ver aquilo foi tão grande que elas saíram correndo de volta para casa para chamar os seus pais para ver aquilo. Os 2 jovens que haviam convidado as crianças observaram elas partirem, sem causar nenhuma interferência. A coisa vai ficando misteriosa quando eles notaram que o caminho de volta para casa foi muito rápido. Ao todo, passaram uns 20 segundos correndo de volta. Não pareciam que haviam andado muito. Assim que chegaram, contaram a história para os seus pais. Eles esperavam felicidade, mas receberam um castigo. Foram proibidos de brincar perto da porta e seus pais até acham que eles estavam mentindo, porque não tinha possibilidade de 2 jovens entrarem em uma casa sem que os pais ouvissem algo. Afinal, um dos pais estava apenas em um cômodo diferente. Com certeza, eles ouviriam algo. Como o tempo se passou, as crianças foram crescendo e perceberam que aquela experiência não era normal. Afinal, não havia nenhuma igreja, ou templo, ou o que quer que fosse que pudesse ser confundido com aquele castelo. Mesmo depois de 20 anos, as 3 crianças ainda lembram da experiência que tiveram e todas as 3 contam a mesma história, com todos os detalhes. O interessante aqui
é que no comentário dessa postagem, muitos falaram que as crianças poderiam ter ido para uma dimensão cujo nome é Fairy, onde muitos jovens já relataram estar nessa dimensão. E o curioso é que nessa dimensão, o tempo obedece uma ordem diferente. E caso você queira um vídeo falando só sobre essa dimensão, é só me contar aqui embaixo nos comentários que seu desejo será uma ordem. O ano era 2006, e provavelmente você estava assistindo o jogo da Copa do Mundo ou nem era nascido. Mas esse foi um ano diferente e estranho para uma americana chamada Carol Chase McElhenney. Nesse ano, Carol estava dirigindo pela Califórnia de volta para sua casa. Só que decidiu fazer uma parada em sua cidade natal, Riverside. Assim que chegou, Carol percebeu que havia algo de errado. E até achou que estava na cidade errada, apesar da localização geográfica ser exata. Ela alegou que não encontrou a sua casa de infância, ou os membros de sua família. Na verdade, ela não reconheceu nada que havia na cidade. As casas eram diferentes, mais sombrias e meio velhas, mas os números eram os mesmos. Para você ter uma ideia, Carol até foi ao cemitério mais conhecido da cidade e descobriu que ele simplesmente desapareceu, e o túmulo de seus avós também. Como a história estava ficando sinistra, em sua última tentativa, Carol decidiu visitar sua antiga faculdade, que por sinal ainda estava lá, sem nenhum tipo de mudança. Mas assim que entrou na faculdade, Carol se arrependeu de ter saído do carro. Ela viu pessoas dentro da faculdade, só que não eram humanos. Eram sinistros e não se comportavam como pessoas normais. Carol saiu imediatamente daquele lugar, pegou o seu carro e foi embora. Anos se passaram e um dos membros da sua família faleceu, e Carol teve que voltar para sua antiga cidade natal para o velório do membro. Mas ela se surpreendeu com o que viu, pois a cidade estava exatamente igual como era antes. Era como se a versão sombria tivesse desaparecido. E até hoje, Carol nunca mais encontrou essa versão sombria de Riverside. E se você analisar, as características sombrias daquele lugar se assemelham com diversos relatos que existem sobre Seth Allen pela internet. Se você chegou até aqui, eu queria pedir do fundo do meu coração que você dê um like no vídeo e se inscreva no canal. Por favor, me dá essa moral que eu prometo jamais te decepcionar. Existem outros vídeos sobre diversos outros mistérios aqui no canal e outros vídeos que estão para sair essa semana. Eu espero você no próximo vídeo, aqui, nesse mesmo horário e nesse mesmo canal. Até mais!